Hello, então bora lá resolver o exercício 5 do Exame Nacional 2022, primeira fase. O exercício 5.1 está dividido em 5.1.1 e 5.1.2. São dois exercícios de Química 11º ano, aspectos quantitativos da reação química. O exercício 5.2 é um exercício de Física 10º ano, que tem a ver com transferências de energia que envolvem variação da temperatura de um sistema. O 5.3 é um exercício novamente de Química 11º ano, que tem a ver com soluções e equilíbrio de solubilidade. E o 5.4 é um exercício sobre Física 11º ano, sinais e ondas. Ok, espero que o que venha a seguir te ajude. Obrigado por estares desse lado. Vamos já então passar sem mais demoras à resolução do exercício. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, just a good day. Ok, então o exercício 5 diz o seguinte. Vou aqui fazer um zoom. Nas amediações de um lago, um vulcão entra em erupção com libertação de grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2. Este gás reage com o dioxigênio atmosférico, transformando-se em trióxido de enxofre, e temos aqui essa equação que é definida então aqui por esta expressãozinha aqui, e também nos dizem que é em sistema fechado. Portanto, exercício 5.1. O gráfico da figura 4 representa o rendimento da reação de formação de SO3 a diferentes temperaturas θ em equilíbrio à pressão de uma atmosfera em sistema fechado. Então o que é que nós vemos aqui? Antes de olharmos para a pergunta, vemos que a taxa de conversão de SO2 em SO3 diminui com o aumento da temperatura. Então, agora acho que fica fácil resolver este exercício que vem a seguir, porque se já tirarmos esta conclusão, vamos ver que isto vai ficar bastante simples. A reação considerada no sentido direto é exo ou endotérmica. Ora bem, eu acho que é fácil perceber, ou que tu tens, ou devias saber, que uma reação endotérmica é favorecida com o aumento da temperatura, porque ela vai absorver energia, por isso é que se chama endotérmica. E uma reação exotérmica não é favorecida com o aumento da temperatura. E, portanto, esta equação química aqui, okay, que está cá em cima, tem que ser uma reação que no sentido direto, não é? Nós estamos aqui, repara, nós estamos a olhar para a formação do SO3, não é? Formação de transformação de reagentes em produtos. No sentido direto, nós falámos que ela era exotérmica. No sentido inverso, ela é endotérmica, está bem? Então, no sentido direto, ela tem que ser exotérmica, portanto é a opção A ou a opção C. Podemos já eliminar a opção B e a D. E agora, o que é que acontece à constante de equilíbrio? Qual é que é a relação que existe olhando para a constante de equilíbrio à temperatura de 800 graus ou à temperatura de 400 graus? Repara, a constante de equilíbrio é tanto maior quanto maior forem os produtos de reação, certo? Portanto, se com o aumento da temperatura o rendimento diminui, se o rendimento diminui, os produtos de reação diminuem. Se os produtos de reação diminuem, a constante de equilíbrio diminui. E, portanto, com o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio diminui. E, portanto, a temperatura de 800 graus, a constante de equilíbrio é inferior à constante de equilíbrio à temperatura de 400 graus. Espero que tenhas entendido. Portanto, seria a opção A. Ok, agora preveja de acordo com o princípio de Le Chatelier, isto sai sempre também em exame nacional, o que aconteceria ao rendimento, eu não gosto sempre, mas epá, quase sempre, estou a lembrar-me de nenhum que não tenha saído, mas pode ter acontecido. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o que aconteceria ao rendimento de formação de SO3 a uma temperatura constante se a pressão aumentasse? Olha, então eu já escrevi aqui aquilo que tu devias ou deverias colocar como resposta. Então o que é que diz o princípio de Le Chatelier? Diz que o aumento de pressão favorece sempre a reação química que dá origem ao menor número de moléculas. E repara, neste caso nós temos a reação química a direta a dar duas moléculas e a inversa a dar três moléculas. E portanto,
o aumento da pressão iria favorecer a reação no sentido direto. A reação no sentido direto favorece a formação de SO3 e, portanto, o favorecimento da formação de SO3 aumentaria o rendimento desta reação. Então, repara, se tu queres aumentar ao máximo o rendimento desta reação química, que no fundo é aumentar ao máximo a formação de SO3, o que é que tu deverias fazer? Deverias diminuir ao máximo a temperatura e aumentar ao máximo a pressão. Portanto, quanto menor for a temperatura e quanto maior for a pressão, maior será o rendimento desta equação química. Vamos então resolver agora o exercício 5. Olha, agora o exercício 5.2 diz o seguinte: a erupção de um vulcão pode libertar energia suficiente para vaporizar a água de um lago. E agora pedem-te para calcular a energia em unidades de sistema internacional necessária para vaporizar 59.400 metros cúbicos de água no estado líquido à pressão atmosférica normal. Depois damos aqui as condições em que será feita esta vaporização. A massa volúmica da água é 1,00 gramas por centímetro cúbico. A temperatura inicial da água são 18 graus Celsius. A entalpia de vaporização da água é 2,26 vezes 10 elevado a 3 kJ por quilograma. Apresenta todos os cálculos efetuados. Ok. Olha, então eu já coloquei aqui, como vês, este gráfico que vai dar então a temperatura desta água em função da energia que é cedida à água. Olha, o que é que eu quero que tu entendas? Que aqui vai haver duas etapas. A primeira etapa é aquecer a água dos 18 graus até aos 100 graus. Okay? E como é que tu podes calcular, portanto, que é esta zona aqui? Okay? E depois é da água estar a 100 graus, portanto, nesta fase aqui, se calhar também explicar isto, nesta fase aqui, a água está no estado líquido. Nesta fase aqui, portanto, aqui é onde se iniciam as primeiras gotas de vapor. Tá bem? Portanto, aqui começa a haver alteração do estado físico da água. Começam-se a criar as primeiras moléculas de água no estado de vapor. E, portanto, aqui o que nós temos é uma mistura de líquido mais vapor. E só depois de estar tudo vaporizado, e quando é que fica tudo vaporizado? Aqui, okay? É que eu então consigo determinar toda a energia necessária para trazer a água durante todo este processo. Então, resumindo, primeiro aquecer a água no estado líquido dos 18 aos 100 graus, depois transformar toda essa água no estado líquido a 100 graus, no estado vapor a 100 graus. Okay? Então, agora, como é que se trabalham estas duas zonas? Okay? Eu vou pôr aqui energia, vamos pôr E1. Portanto, podemos pôr energia de aquecimento mais energia de vaporização. Tá bem? Quando não há mudança do estado físico da substância, a energia é calculada por EMC ΔT. Okay. Agora, repara, o que é que nós temos? Temos a massa? Não temos a massa, mas temos o volume e temos a massa volúmica, ou a densidade. Portanto, conseguimos saber a massa. Do formulário da tabela de constantes, conseguimos saber aqui o valor do C. E o ΔT é 100 menos 18. Okay? Portanto, aqui está resolvido. No caso da energia de vaporização, a energia de vaporização é só fazer M entalpia de vaporização. Okay? A massa também já expliquei como é que eu calculava. A entalpia de vaporização está dada aqui no enunciado. Portanto, agora é só fazer as continhas. Está bem? Vamos lá então passar para essa parte. Olha, então eu já coloquei aqui a forma como vamos resolver este exercício. Portanto, a primeira coisa é calcular a massa, determinar a massa através da densidade. Sei a densidade, sei o volume. Okay? Atenção.
que a densidade vem em gramas por centímetro cúbico, então passamos estes 59.400 metros cúbicos para centímetro cúbico multiplicando por 10 à sexta. Atenção que depois, como a densidade vem em grama por centímetro cúbico e o volume está em centímetro cúbico, a massa vem em gramas, e eu vou passar então para quilogramas multiplicando por 10 menos 3. Isto porquê? Porque o que tu tens no formulário de exame, como a capacidade térmica mássica da água no estado líquido, vem em joule por quilograma grau Kelvin ou grau Celsius, é indiferente. E portanto eu tenho que ter, se isto vem em joule por quilograma, eu tenho que ter a massa em quilograma, está bem? Então, fazendo MC ΔT, eu chego aqui, o ΔT será o 100 menos os 18, né? A temperatura final menos a temperatura inicial, chego a 2,036 vezes 10 elevado a 13 joules. Ótimo. Agora, portanto, já calculei a energia necessária para trazer a água daqui até aqui. Ok? Portanto, elevar de 18 a 100 graus. Agora, vamos entrar numa zona onde a água já está a 100 graus, mas está no estado líquido e eu quero transformá-la toda no estado de vapor. Então vou fazer este mΔH de vaporização. Novamente, repara que o ΔH vem em kJ por quilograma. Atenção às unidades. E, portanto, se isto vem em kJ por quilograma, a massa tem que estar em quilograma e o resultado vem em kJ. Tá bem? Então depois passas para joule. Pronto. E depois é só somar. É só colocar aqui este valor. Colocas aqui este valor. Somas os dois, não é? E chegamos ao resultado final. Espero que tenhas entendido. Vamos lá então passar para o próximo exercício. Então, exercício 5.3. A cinza vulcânica é responsável pela adição de íons metálicos à água em lagos e cursos de água. O hidróxido de ferro 3 é um sal pouco solúvel em água. O seu equilíbrio de solubilidade é expresso pela equação que tu podes ver aí na imagem. Depois dizem-nos o seguinte: o produto de solubilidade Ks é 4,10 vezes 10 elevado a menos 15 à temperatura T. E depois, qual é que é a solubilidade do hidróxido de ferro 3 em água à temperatura considerada? Então, temos aqui 4 opções, vamos lá ver como é que isto se faz. Olha, então, eu já resolvi aqui o exercício, vamos lá ver como é que isto se faz. Começas por criar aqui, colocas a equação. Colocas na primeira linha, constróis esta tabela, não é? Na primeira linha tem a concentração inicial dos íons é 0. A concentração final, ou se calhar aqui em vez de ser concentração final, concentração em equilíbrio, também vale, será S e 2S. Ok? Porquê? Porque por cada íon Fe2+, formam-se 2 íons OH-. Okay? Então pomos aqui um S e aqui o 2S. A constante do produto de solubilidade, que nós chamamos Ks, vai ser dada então por esta expressão aqui, que é a concentração em equilíbrio do íon ferro vezes a concentração em equilíbrio do íon OH- ao quadrado. Se eu substituir então estas duas concentrações por S e 2S respectivamente, eu chego aqui à expressão da constante ou do produto de solubilidade para este sal. Está bem? Portanto, o Ks será 4S ao cubo, em que o S, no fundo, é a solubilidade, é aquilo que te estão a pedir. Portanto, tu constróis aqui uma equação com uma incógnita, porque sabes o Ks, e tens aqui, então, a forma, o S nesta equação. Isto depois já é o processo de resolução. 4S ao cubo será 4,10 vezes 10 elevado a menos 5. S ao cubo será o 4,10 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 4. Raiz cúbica, e chegamos à opção C e ficava resolvido este exercício. Agora que viste o vídeo até ao fim, espero que tenha sido útil, espero que tenhas entendido. Se fizer sentido, dá um like no vídeo, subscreve o canal. Vou estar sempre a lançar material de matemática e físico-química de secundário. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Come follow, come follow, come follow, come follow, come follow.